Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Nós estamos no tempo do Natal, e vocês sabem que no tempo do Natal nós não celebramos apenas e tão somente o nascimento de nosso Senhor. Nós celebramos 5 mistérios com 5 festas. O Natal é um mistério tão grande e tão profundo que, para a igreja celebrá-lo na sua plenitude, ela o divide em 5 festas. Então, a primeira, o Natal, em que nós celebramos a manifestação do Senhor na nossa carne. A segunda festa, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Aqui eu não estou dizendo necessariamente numa ordem cronológica, tá? Que a segunda seria, no caso, a Sagrada Família. Então, a segunda, Santa Maria, Mãe de Deus, em que Jesus manifesta a sua mãe. Ela é sua mãe de verdade, ela é mãe de Deus. Ele foi formado das suas entranhas, das entranhas da Virgem Maria. A terceira festa, a festa da Sagrada Família, que nós celebramos entre o Natal e o Ano Novo. Jesus manifesta
a sua família, ele nasceu numa família, ele assumiu uma família e ele elevou a dignidade de sacramento todas as famílias, assumindo uma família. A quarta festa é a de hoje, a festa da Epifania, em que Jesus se manifesta como a salvação da humanidade, representada pelos reis magos. E a quinta festa, que nós neste ano iremos celebrar amanhã, que é a festa do batismo do Senhor, em que Jesus, já grande, crescido, é batizado por São João Batista, e ele é manifestado como o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, então hoje, eu acabei de dizer, nós estamos celebrando a manifestação, a palavra Epifania significa isso, então a manifestação de Jesus, Jesus que é manifestado, que é apresentado a nós como o Salvador de toda a humanidade. Ele não é o Salvador apenas dos judeus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Todos aqueles que se colocarem debaixo do seu nome, desfrutam da salvação. Pois bem, então, os textos evangélicos de hoje apresentam que Jesus, nascido, e diz que os reis magos, que nós pela tradição sabemos os nomes, Baltazar, Melquior e Gaspar, os reis magos, seguindo uma estrela que tinha aparecido no céu, eles chegaram a Jerusalém procurando o rei dos judeus que deveria nascer. Aqui, meus irmãos, é importante frisar que esses magos, estes reis, eles eram pagãos, mas no coração deles existia um desejo do verdadeiro Deus. Nas suas religiões pagãs, eles não tinham encontrado o verdadeiro Deus. Nas suas religiões pagãs, eles não tinham encontrado a salvação. E quando eu digo isso, meus irmãos, embora seja um discurso politicamente incorreto, porque hoje em dia é bonito, mas não é verdade. Bonito é dizer assim, que todo mundo se salva, cada um na sua religião, porque o que importa é a intenção do seu coração. Mas isso não é verdade, meus santos. Só existe um Salvador. A palavra de Deus diz que só existe um nome no qual nós podemos ser salvos, em Jesus Cristo, que deixou aqui na terra uma única igreja. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, para que nós alcancemos a salvação, nós precisamos entrar neste caminho, nós precisamos aceitar essa verdade para que possamos acolher esta vida. Pois bem, então diz que os magos pagãos, mas eles seguiram uma estrela, eles viram uma estrela. E aí nós poderíamos nos perguntar, mas padre, mas como assim? O Senhor está falando que só existe salvação em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há um outro nome no qual podemos ser salvos. Como é então que os magos, eles viram a estrela? Eles viram a estrela que conduzia a Jesus, porque no coração de cada homem existe o desejo de Deus. Quando Deus nos criou, Deus colocou no nosso coração o desejo da verdade. Quando Deus nos criou, Deus colocou no nosso coração uma fome dele, uma fome do verdadeiro Deus, para que nós, de alguma maneira, o buscássemos onde quer que nós venhamos a nos encontrar. Então, onde quer que estejamos, sempre haverá um desejo de Deus. O catecismo, no número 27, vocês depois podem pegar aquele catecismo amarelo,
Catecismo da Igreja Católica, no número 27, vocês vão encontrar lá, o desejo de Deus está inscrito, está incrustado, está como que cinzelado, está fincado no nosso coração, já que nós somos criados por Ele e para Ele, e Ele não cessa de nos atrair a si, e somente nele nós iremos encontrar a verdade e a felicidade que não cessamos de procurar. Então existe esta inquietude em nós, existe esta fome de Deus em nós, e foi Deus mesmo que nos colocou esta fome em nós, para que nós o procurássemos. Existe um buraco dentro de nós, e que somente Deus pode preencher, e é este vazio que nos inquieta, e faz com que nós o busquemos, o procuremos, o desejemos. Pois bem, foi este desejo de Deus inscrito no coração dos homens, todo homem criado, que fez com que os magos procurassem a verdade e não estivessem satisfeitos no erro de suas religiões em que eles se encontravam. E repito, dizer isso é pura caridade. Pode parecer arrogância de quem quer que a sua religião seja melhor do que a outra, mas dizer o contrário é não reconhecer que o cristianismo tem algo de único. Deus se fez homem. É verdade que este menininho aqui, que esta imagem representando Jesus, este menininho deitado na manjedoura, é verdade que esta imagem representa o mistério de que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e habitou entre nós? É verdade isso. E é verdade que isto nós só iremos encontrar no cristianismo, de que esta é uma verdade, que esta é uma verdade cristã. Ora, se isso é verdade, e é verdade, nós só encontramos isto no cristianismo. E é por isso então que nós com toda a humildade dizemos, só existe salvação nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos nos salvar, nós precisamos nos deixar guiar pela estrela, para que nós o encontremos, nos ajoelhemos e o adoremos nos braços da Virgem Maria, como fizeram os magos em Belém. Pois bem, então meus irmãos, este, digamos, é um aspecto do mistério hoje celebrado. Hoje nós rezamos pela conversão dos pagãos. Hoje nós rezamos para que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Hoje nós rezamos para que os sacerdotes, os pregadores, não tenham receio de pregar esta verdade tão cristã, tão católica, isto é, de que não existe noutro nome a salvação para nós. Não existe em um outro nome a realização para aquele anseio que existe em todos nós, de que não existe noutra religião esta verdade que somente em Cristo nós encontramos o caminho para Deus, a verdade sobre Deus, a vida divina, a vida de Deus. Então é o primeiro mistério hoje celebrado. Então nós hoje nos curvamos e agradecemos, nós nos curvamos e adoramos pela graça de sermos católicos. É uma realidade que nós deveríamos frequentemente fazer, agradecer a Deus por sermos católicos, por termos nascido numa família católica, por termos sido batizados na Igreja Católica, porque sem merecimento nosso, nós fomos enxertados no corpo de Cristo
na única igreja de Cristo, do Filho de Deus, que se fez homem para a nossa salvação. Pois bem, é o primeiro mistério, mas eu gostaria de dar mais um passo e meditar a respeito de um outro aspecto do mistério hoje celebrado e talvez dar maior ênfase a este segundo aspecto. Diz aqui no Evangelho de São Mateus que há séculos é proclamado por ocasião dessa festa, da festa da Epifania. Diz aqui no versículo 3, diz que quando os magos procuraram Jesus, eles foram a Jerusalém, eles foram para o palácio, porque se o rei dos judeus nasceu, na cabeça deles, o rei deveria nascer em um palácio. Então eles foram para Jerusalém. Lá chegando, perguntam a Herodes, e diz aqui, versículo 3, ao saber disso, de que o rei dos judeus tinha nascido, segundo aqueles reis magos, ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. É interessante, né, meus santos? Isto é, a atitude do coração pecador, a atitude do coração afastado de Deus, quando pressente a proximidade de Deus, teme. Quando pressente que Deus se aproxima, vê Deus como um inimigo, como alguém que vai tirar a minha liberdade, como alguém que vai tirar algo de muito bom. Então eu, com medo de Deus, eu dele me afasto e me perturbo. Esta foi a atitude de Herodes e de toda Jerusalém. Eu vou repetir. Ao saber disso, ao saber que o verdadeiro rei, que o rei dos judeus tinha nascido, Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Já a atitude espiritual de quem busca a Deus, quando percebe Deus próximo, se alegra. Versículo 10 diz então que os magos saem do palácio de Herodes, vão então procurá-lo em Belém, porque era assim que a Escritura dizia, que em Belém deveria nascer o Messias. Então ele sai e diz, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Percebe aqui a diferença entre a atitude do rei Herodes e a atitude dos reis magos. Eram reis, Herodes e os magos, só que Herodes era inimigo de Deus. Os magos eram amigos de Deus, estavam procurando Deus, estavam se deixando guiar pela graça de Deus. Por quê? Porque mesmo entre os pagãos, Deus derramou a sua graça para que eles o busquem e o conheçam. Porque senão, quando um pagão se convertesse, nós diríamos que ele se converteu por conta própria, por força própria. Então existe a graça de Deus, graça suficiente para que eles se convertam, para que eles se voltem para Deus. Então naqueles pagãos existia um desejo sincero, uma abertura sincera, uma predisposição, uma docilidade sincera à vontade de Deus, a descobrir Deus e a se submeter a Deus. Em Herodes não. No coração de Herodes existia uma insubordinação. Ele não queria perder o seu trono. Ele achava, e é esta mentira que o diabo coloca no nosso coração, ele achava que se ele aceitasse o rei dos judeus, ele perderia o seu trono. Ele achava, e esta é a mentira que o diabo coloca no nosso coração, de que se ele aceitasse Jesus, ele perderia algo de muito bom, e ele não queria perder, porque no fundo Deus é mau, e ele vem para tirar as coisas boas. É isso que o diabo coloca no nosso coração. Mas Deus não vem tirar nada de bom. Se é bom, Deus não tira. Muito pelo contrário, Deus torna aquilo ainda melhor. Deus
eleva a dignidade daquilo que já era bom no nosso coração. Então, essa atitude de Herodes e dos reis magos, que lembra, a atitude de Herodes lembra a atitude dos nossos primeiros pais, né? Lembra quando os nossos primeiros pais pecaram e eles ouviram os passos de Deus no jardim? Que foi que Adão fez? Adão correu e se escondeu. Por quê? Porque teve medo, porque estava nu. Isto é, depois que o homem peca, de alguma maneira ele abre espaço no seu coração, no seu ouvido interior, para a voz do maligno, que vai insuflar, que vai colocar desconfiança de Deus. E aí a humanidade começa a desconfiar, começa a achar de que eu vou perder alguma coisa se eu aceitar Jesus, de que eu vou ser menos feliz se eu aceitar Jesus, se eu viver os mandamentos, se eu levar a sério a minha fé, se eu procurar viver 100% como católico. Se isso eu fizer, eu vou ser menos feliz. Mentira! Esta é a mentira que o diabo coloca no seu coração. Você será feliz neste mundo e plenamente feliz no outro, se você viver segundo os mandamentos de Deus, se você procurar viver verdadeiramente como católico, sendo obediente, sendo dócil e se submetendo ao nosso Senhor, procurando ter no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo. Vocês nunca vão encontrar um santo arrependido de ter colocado toda a sua confiança em Deus. Vocês nunca vão encontrar um santo frustrado, deprimido, porque apostou toda a sua vida em Deus. Porque, repito, e a frase não é minha, quem a Deus dá tudo, não perde nada. De verdade, ele ganha muito mais. Esta frase é do Papa Emérito, mas na ocasião, Papa Bento XVI, por ocasião da homilia inaugural do seu pontificado, no dia 24 de abril de 2005, então a sua primeira homilia, e ele dizia isso para os jovens, mas que serve para todos nós. Palavras suas, abre aspas: porventura não temos todos nós, de um modo ou de outro, medo, se deixarmos entrar Cristo totalmente dentro de nós, se nos abrirmos completamente a Ele, medo de que Ele possa tirar algo de nossa vida? Não temos porventura medo de renunciar a algo de grandioso, único, que torna a vida tão bela? Não arriscamos depois de nos encontrarmos na angústia e privados da liberdade? Quem faz entrar Cristo não perde nada, absolutamente nada daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Não, só nesta amizade se abrem de par em par as portas da vida. Assim, eu gostaria hoje, com grande força e convicção, partindo da experiência de uma longa vida pessoal, de vos dizer, queridos jovens, não tenhais medo de Cristo. Ele não tira nada, Ele dá tudo. Quem a Ele se doa, recebe o cêntuplo. Quem a Ele se doa, recebe 100 vezes mais. É o diabo que coloca no coração do homem esse medo de que, se eu aceitar viver segundo a vontade de Deus, eu vou me frustrar, eu vou quebrar a cara. É o diabo que diz: no pecado você vai encontrar felicidade, quando o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É aquilo que eu recebo depois de ter realizado aquele trabalho. Então, qual é a consequência, o fruto, o que vem depois daquele, no máximo, momento de prazer, distensão e satisfação meramente natural?
O que é que vem depois? Vem o vazio, a tristeza e a morte eterna. E é disso que Deus quer nos privar. Mas com a graça, com a virtude, com os mandamentos de Deus, pode até, naquele momento, exigir um pouco de nós. Mas depois vem a alegria de ter os mesmos sentimentos de Cristo no coração. Vem a alegria de eu estar de acordo com a vontade de Deus, com o seu projeto criacional. E vem a alegria eterna, que não tem fim, e que vem corresponder infinitamente mais do que toda aspiração que existe no meu coração. Porque a felicidade que Deus tem para mim, não só corresponde com os meus anseios, mas os ultrapassa. Fizestes muito mais que prometestes. Não é assim que diz a Sagrada Escritura? Pois bem, será assim que nós diremos a Deus, quando com a sua graça e graças à sua misericórdia, com Ele nós nos encontrarmos. Nós veremos que o que Deus tem para nós se encaixa perfeitamente com os nossos anseios, mas ultrapassa, nos concede muito mais, de uma maneira mais perfeita, de uma maneira duradoura, porque é eterna. Então nós iremos cheios de gratidão, valeu a pena. E nós olharemos para trás e veremos quão mentirosas eram as propostas do diabo, eram as ilusões apresentadas pelo inimigo de Deus, querendo que eu de Deus me afastasse. Vamos lá, meus santos, nessa solenidade da Epifania de Nosso Senhor, vamos pedir pela intercessão dos santos reis magos. Sim, aqueles que outrora eram pagãos, se converteram a Cristo, são santos. Nós temos as relíquias dos reis magos lá em Colônia, na Alemanha. Então aqueles que outrora eram pagãos, renunciaram o paganismo, a sua falsa religião, aceitaram Cristo, a sua verdade, e diz aqui a palavra, retornaram para a sua terra, seguindo um outro caminho. É assim que acontece com todo aquele que encontra Cristo. Você antes andava pelos caminhos tortos, você antes estava pelos caminhos de trevas, mas depois que você encontra Cristo, você muda o caminho, você toma agora um outro caminho. Que caminho? Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, peça hoje por intercessão dos santos reis magos esta graça, que assim como eles, quando entraram na casa, versículo 11, quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Que nós também entremos na casa, a casa que é a igreja, que nós de verdade, mantendo-nos ou retornando ao estado de graça, que nós estejamos na casa, que nós encontremos Jesus nos braços de Maria. Lembrando que o católico sabe muito bem, quando encontra Jesus, encontra Maria. E eu poderia também dizer de uma maneira diferente, se encontrar a Virgem Maria, encontrará necessariamente Jesus. Então que nós também, mantendo-nos na casa, encontremos a Virgem Maria e Jesus, adoremos Jesus, dobremos os nossos joelhos. Dobrar os joelhos aqui significa dobrar toda a vida, dobrar a nossa inteligência, dobrar os nossos sonhos e projetos, submeter-se à vontade de Deus. Na iconografia da Idade Média, o diabo era sempre representado sem joelhos. Por quê? Porque ele não quer se dobrar a Deus. Não, nós, católicos, sejamos humildes,
dobremos os nossos joelhos, adoremos a Deus, aceitemos a sua verdade, os seus mandamentos, a sua vontade e o presenteemos com o que tivermos de melhor. Os reis magos tinham ouro, incenso e mirra. Nós provavelmente teremos apenas o nosso coração, os dons que Ele nos deu. Apresentemos a Ele, entreguemos a Ele, pedindo por intercessão dos santos reis magos a graça de nós nos darmos de verdade e definitivamente, que a nossa tendência é dar e pedir de volta, Não, que nós nos entreguemos total e completamente e voltemos por um outro caminho, isto é, abandonando o caminho velho, retornando pelo caminho que é Cristo. Peçamos hoje isso de uma maneira especial, nesta solenidade da Epifania, pedindo pela intercessão da Virgem Maria, de São José e dos santos reis magos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,